Muito bom dia a todas e a todos. É com muito gosto que aqui venho. Tenho vindo regularmente à Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e cumprimento naturalmente a instituição, o Sr. Diretor que há pouco aqui esteve, e também as autoridades aqui presentes. Agradeço também o convite da organização, cumprimento os colegas do painel, a doutora Luísa Meireles e os meus colegas. E também refiro de uma forma particular esta circunstância de estarmos aqui a discutir as funções soberanas do Estado, neste caso de manhã, através de um convite dirigido por um conjunto de associações sindicais. Isso tem um grande significado e julgo que não é demais realçar esse significado. Julgo que na minha vida, não muito longa, mas também já não muito curta destas coisas, nunca tinha visto uma organização com estas características, congregando todo um conjunto de associações sindicais de diferentes áreas, ainda que tenham em comum aspectos ligados precisamente às funções soberanas do Estado. Isso é um excelente pronúncio para as reformas que nós possamos realizar. Aliás, digo isto lembrando que, precisamente anteontem, no Porto, participei num debate sobre a justiça, ao qual se deu um nome interessante de Barómetro da Justiça, que precisamente assentou neste mesmo pressuposto. E foi, aliás, uma iniciativa da Ordem dos Advogados e da Bastonária em particular, respondendo ao desafio do Sr. Presidente da República na abertura do ano judicial, dizendo que era necessário um pacto na justiça, não tanto, embora ele também seja necessário, mas não tanto entre os agentes político-partidários, mas um pacto que possa sair da sociedade civil ou das associações ou dos agentes da justiça, eu diria, no fundo, uma autorregulação coletiva. E, portanto, quem sabe também se nestas outras áreas, a justiça também aqui está incluída, naturalmente, mas de uma forma mais abrangente, quem sabe também se não estará aqui realmente o ovo de Colombo de podermos avançar efetivamente em algumas reformas, mas de uma forma diferente, partindo da base, partindo daquilo que as pessoas que estão no terreno sabem sobre o assunto e depois, naturalmente, que o interesse público será superiormente definido e matizado por quem tem o poder legislativo e o poder administrativo. Julgo que é uma nova maneira de encarar as reformas de que Portugal precisa. Portugal já está cansado de reformas económicas ou financeiras e tem descurado as reformas políticas e as reformas de soberania. Ora, julgo que é o momento também de falarmos nessas reformas. Portanto, fica primeiro aqui esta nota de agradecimento e de louvor por esta iniciativa, que, de uma forma curiosa, aliás, isso foi aqui reafirmado pelo Sr. Presidente da República neste texto que foi lido, precisamente essa nova abordagem que, muito provavelmente, dá excelentes frutos no futuro. Portanto, parabéns às associações sindicais que aqui se juntaram neste auditório magnífico, enchendo esta sala para realizarem esta iniciativa. Eu farei uma intervenção mais genérica, não especificamente sobre cada um dos três temas, mas tentando abordar os três temas. Mas, antes disso, talvez seja necessário fazer um enquadramento em relação ao mundo de hoje, porque o mundo de hoje é muito diferente do mundo que nós estudámos quando estávamos na licenciatura ou quando vivíamos nos anos 70 ou nos anos 80 ou nos anos 90. E realmente o mundo mudou consideravelmente. E, portanto, quem diz o mundo diz também Portugal. E não é apenas o Portugal pós-colonial, porque esse já tinha mudado nos anos 70. Estou a referir-me a mudanças mais recentes que todos nós as identificamos, mas às vezes convém recordar alguns vetores fundamentais dessa mudança. E essa mudança chama-se para muitos o Estado pós-nacional, ou o Estado pós-social, ou o Estado pós-moderno, ou pós-contemporâneo. Há expressões e terminologias para todos os gostos e feitios, mas a verdade é que hoje o Estado e hoje o mundo tem características muito diferentes daquelas que tinham há 30, ou há 40 ou há 20 anos atrás. Eu talvez ressaltasse aqui dois aspectos que me parecem mais importantes, que condicionam as relações internacionais de qualquer espécie, e não apenas as relações económicas, mas também influenciam decisivamente a configuração jurídica ou constitucional dos próprios Estados. O primeiro aspecto diz respeito à globalização. E, de facto, a globalização, que a princípio achávamos de uma forma desconfiada que não vinha para ficar, ela veio para ficar, e, de facto, a globalização hoje é inelutável.
e é uma globalização que vai ganhando cada vvez maior velocidade, é como o universo que está a expandir-se, segundo dizem os astrónomos, cada vez a maior velocidade, e portanto aqui também temos uma globalização que se vai expandindo a alta velocidade e que vai, a pouco e pouco, chegando a todos os lugares mais recônditos da vida em sociedade. E portanto essa globalização, que também é uma globalização jurídica, que torna fluida a comunicação entre as pessoas, a deslocação, a mobilidade, os negócios, mas também torna fluida, precisamente, as ameaças e os riscos entre os nossos países e no âmbito da comunidade internacional. E, precisamente, em associação com isso, outro aspecto que é, hoje, também muito referido, é o facto de nós enfrentarmos uma comunidade internacional de risco. Não apenas o Estado, mas a própria comunidade internacional, uma comunidade de risco. Sabem que há um autor célebre, enfim, infelizmente já falecido, que cunhou essa expressão e esse conceito, o Ulrich Beck, um autor alemão, mas de facto essa expressão veio para ficar. E não é só o risco que nós temos, infelizmente, dado maior prevalência nos últimos tempos, sobretudo depois do 11 de setembro, portanto, os riscos associados aos atentados terroristas, mas é também o risco de uma forma mais global. Aliás, o Ulrich Beck estudou o assunto, não tanto por causa do 11 de setembro, porque quando ele escreveu ainda não tinha havido 11 de setembro, ele escreveu esse livro nos anos 80, mas, sobretudo, para frisar certos aspectos fundamentais de uma nova abordagem que o poder político tem em relação à vida em sociedade, que é a abordagem de incorporar as incertezas da vida social, o que corresponde também, no fundo, a um novo paradigma do Estado pós-contemporâneo, portanto, um Estado que não garante segurança nenhuma, que não consegue ter previsibilidade e não consegue antecipar comportamentos dos cidadãos e das instituições, e, portanto, neste aspecto, a comunidade de risco ou a sociedade de risco significa que o risco é um risco de vários tipos, no risco no security, mas também no safety, riscos tecnológicos, riscos científicos, riscos de desastres e, sobretudo, a necessidade de as políticas públicas incorporarem respostas antecipadas a esses mesmos riscos. O que implica o quê? Implica conhecer essas realidades, que às vezes são difíceis de conhecer, implica alocar recursos financeiros e implica uma certa pedagogia social e incorporando essas políticas públicas nas agendas dos partidos políticos. Portanto, tudo isto é uma maneira nova de ver a sociedade e o Estado e penso que ela hoje vai se tornando realmente bem visível à luz de qualquer cidadão que hoje tem uma maior sensibilidade do que tinha em relação a estes assuntos. Ora bem, mas se há um novo tipo de Estado, ou se estamos a caminhar em transição para um novo tipo constitucional de Estado, que não era com certeza liberal, mas também já não é bem social, ou é um Estado, digamos assim, semi-social, interessa então identificar as áreas ou os setores em que há uma maior mutação nessa estrutura do Estado. Também em associação com as próprias relações internacionais em que todos os Estados se envolvem, neste tal mundo internacionalizado e mundo de risco. Bem, desde logo, há um problema que tem sido referido de internacionalização de problemas de segurança interna. E, portanto, a segurança interna hoje deixou de ser um problema só de segurança interna dos países, mas são problemas transnacionais. Como sabem, hoje, e a partir dos anos 70, recentemente, com investimentos que eram tidos por seguros nos anos 60 e nos anos 70. Porquê? Porque hoje a criminalidade usa armamento de guerra, a criminalidade é internacional, é organizada, é violenta, há cartéis que têm comandos e podem atuar em qualquer momento, em qualquer parte do mundo e, portanto, desse ponto de vista, a criminalidade hoje assumiu proporções de uma outra gravidade e em relação à qual é preciso que haja uma resposta também adequada. Claro, também a questão do terrorismo, essa é a mais evidente de todas. O terrorismo com as suas novas características, este terrorismo que nós temos vindo a conhecer, portanto, um terrorismo que se privatizou, que se tornou difuso, que está em toda a parte, que não se sabe bem quem está a mandar, que usa armas as mais imprevistas que é possível imaginar. Quem é que podia imaginar que um avião podia ser uma arma terrorista quando o avião foi mandado contra uma torre em Nova Iorque? Portanto, tudo isso hoje, um terrorismo, digamos, radicalizado e que radica precisamente numa concepção de civilização. Civilização que, com certeza, a Europa tem vindo a construir com avanços circulos, mas de uma forma
gradual e segura e, a meu ver, também justa. E ainda há um terceiro aspecto que muda a configuração dos Estados e da nossa sociedade internacional, que é o aspecto da mediatização das questões. Hoje não há nada que não aconteça que nós não saibamos. Qualquer pequena desgraça entra pela nossa casa a todos os segundos. Ainda hoje vim de manhã do Porto e lá estava o problema do senhor em Aguiar da Beira, a GNR à procura dele não encontra, e depois críticas que há uma descoordenação entre as forças policiais e que ninguém se entende. Portanto, constantemente nós estamos a ser bombardeados com assuntos que têm a ver também com a segurança. E, portanto, constantemente qualquer pequena desgraça, às vezes não é desgraça nenhuma, ela, de facto, entra sempre, constantemente, num processo de mediatização que, evidentemente, distorce, é preciso dizê-lo, sem menoscabo, evidentemente, para a justiça da atividade jornalística, mas distorce a importância e o lugar das coisas. Mas é preciso contar com esse fator, porque esse fator também é um fator muito importante na nova visão que nós devemos ter em relação ao próprio Estado e a uma sociedade internacional globalizada. Assim sendo, quais são as respostas que têm sido equacionadas ou que hoje podemos aqui debater e podemos aqui equacionar? Penso que é isso que se nos pede. Digamos, para contrariar estas tendências que tornam a resposta, quer da política externa, quer da defesa, quer da segurança interna, respostas mais difíceis, porque a verdade é essa. O que nós sentimos todos é um maior desconforto e uma sensação de impotência de não conseguir responder eficazmente a essas novas ameaças. Felizmente, Portugal, até agora, tem estado preservado substancialmente, digamos, e não totalmente, desse tipo de fenómenos. Mas basta olhar aos nossos vizinhos da Europa e ver o que é que tem acontecido nos últimos anos. E não estou a referir apenas às questões ligadas ao terrorismo. Portanto, eu acho que se impõe realmente essa resposta, essa procura de respostas, e também que isso surja por parte dos agentes de segurança, das pessoas que estão no terreno e fazem parte das diferentes instituições. Penso que uma palavra muito importante aqui é a palavra complementaridade. Julgo que já lá vai o tempo em que cada um, na sua capelinha, se considerava o rei e senhor e que se permitia construir um muro muito alto de separabilidade, de fronteira inexpugnável entre cada campo, de cada tipo de intervenção e de cada instituição. Penso que se tem feito algum caminho nessa matéria, mas julgo que é necessário, não só por uma razão economicista, porque realmente sabem que esse é o grande motor, é o problema ou a questão de nós procurarmos economias de escala, rentabilizando e colocando em complementaridade recursos e meios, mas não é só por causa disso. É um problema também de eficácia, de resultados que possam ser alcançados. Não atingir segurança por ser mais barata, mas atingir mesmo a segurança como um objetivo real de diminuir a violação de bens jurídicos a que as pessoas têm direito. E penso que a questão da complementaridade é uma questão muito importante. Não quero com isto dizer que isso signifique que cada instituição se possa diluir e seja fungível. Não é nada disso que eu estou a dizer, mas há zonas de complementaridade, há zonas partilhadas, zonas de espaços de intervenção que devem ser partilhados pelas diferentes estruturas que intervêm nestas matérias. Por outro lado, também, o que eu noto, na minha experiência, a doutora Luísa Meireles referiu, também de professor de doutoramento e mestrado em Direito e Segurança, noto também que, ao lado desta ideia de complementaridade, tem faltado, e isso às vezes passa despercebido, a necessidade da especialização. É que esse é que é o problema. E esta ideia não é contraditória com a complementaridade. Reparem, hoje os fenómenos de insegurança são cada vez mais difíceis de averiguar. Os criminosos são cada vez mais sofisticados, mais inteligentes, têm armas cada vez mais poderosas e, portanto, é muito mais difícil fazer uma investigação criminal. É muito mais difícil fazer uma prevenção criminal. E, portanto, isso significa que também dentro das instituições que levam a cabo uma função de segurança se impõe uma maior especialização de funções e investir num maior conhecimento por parte de todos os agentes em relação àquilo que podem fazer e fazer da melhor forma possível. E, portanto, há aqui também um déficit, a meu ver, sério, do ponto de vista de um elevado grau de especialização e de conhecimento e de skill em certas áreas de atuação.
Outro aspecto também que tem sido referido é o problema geral da descoordenação, às vezes, entre os dirigentes no que respeita ao planeamento das intervenções. Essa descoordenação realmente é lamentável, ela vai existindo. O fruto ainda um pouco da tal mentalidade de capelinha, é verdade, mas é outra área em que, do ponto de vista da direção das instituições, deve ser abordada. E já agora um quarto aspecto. Este é um aspecto que os sindicatos certamente melhor me ouvirão, que é a questão da dignificação dos direitos dos diferentes profissionais nestas áreas. E nós temos vindo a assistir, infelizmente, nos últimos anos, a uma degradação substancial desses direitos e desses estatutos. Eu também falo a meu favor, já agora, eu não sou agente de segurança, nem pertenço nem à defesa, nem à segurança interna, sou um humilde professor universitário de uma escola pública, também de uma privada, mas, de facto, nós assistimos nos últimos anos a uma absoluta degradação das nossas carreiras. Eu, quando escolhi ser professor universitário, planeei a minha vida, felizmente lá consegui chegar ao topo da carreira, mas ainda não passei, há 7 anos sou professor catedrático, ainda não passei do primeiro escalão. E eu achava que tinha o direito, quando entrei nesta carreira, de poder projetar a minha vida, podendo não só ser promovido verticalmente, mas também ser promovido nas escalas, nos vários escalões com as respectivas escalas indiciárias. E realmente sabemos bem que este problema do congelamento da progressão horizontal é uma coisa mínima, há coisas muito mais graves que têm vindo a acontecer e, de facto, penso que a certa altura o Estado vai perceber que se der mais dinheiro para dignificar o estatuto dos profissionais, vai ter mais segurança e vai ter menos despesa. E não é o contrário, porque às vezes os políticos pensam o contrário. Quando dão mais dinheiro aos profissionais de saúde, se há mais promoções, ou se as pessoas entram mais nas carreiras, porque há muitos também a sair e que se reformam, pensam que poupam, mas vão ter muito mais gastos no longo prazo, no médio prazo, na insegurança que aumenta, nos investimentos que não acreditam no país e que não vêm para Portugal, nos atrasos, nos litígios que aumentam, na sensação de insegurança que muitas vezes certas comunidades têm. Portanto, penso que este aspecto também deve ser devidamente referido. Agora vou fazer aqui um foco específico, o meu tempo já se está a esvair, nestas 3 áreas, porque queria dizer alguma coisa em relação a os 3 temas, ou as 3 áreas deste painel da manhã. Defesa, política externa e segurança. Em relação à defesa, há, de facto, questões novas. Bem, a primeira delas é a questão da ciberdefesa, que é uma parte da cibersegurança. Hoje ninguém pode ignorar que o uso da internet implicou um novo tipo de riscos e de ameaças que tem de ser enquadrado como tal. Portanto, temos que reconhecer que um ataque não é só um ataque aéreo, ou um ataque naval, ou um ataque terrestre, mas também há ataques informáticos. Ataques informáticos que correspondem, evidentemente, a uma ciberguerra, embora o velho conceito de ataque armado, definido em 74 pela célebre resolução das Nações Unidas, para interpretar o que é o ataque armado para efeitos de legítima defesa do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, de facto, em 74 não estava lá ataque armado, nem está, porque essa resolução nunca foi revista. Mas é evidente que um ataque armado a um país também pode ser um ataque cibernético. Não tenho qualquer dúvida disso, aliás, tem havido alguns, como sabem. Todo o mundo da cibersegurança, da ciberdefesa, é um mundo muito necessário, e não só da perspectiva da defesa do país, como também da perspectiva da utilização dos meios, precisamente para proteger o país, ou, em alguns casos, como sabem, meios que às vezes são utilizados de uma forma ofensiva e não propriamente de uma forma defensiva. Como é o caso dos drones, etc. E tudo isso tem um novo enquadramento. Embora eu acho que a questão da utilização dos drones não seja em si uma questão muito complicada, porque se o drone é utilizado para atacar um outro país, isso é um ataque militar através de uma arma como outra qualquer. E, portanto, não me parece que isso tenha propriamente problemas substanciais de qualificação jurídica. Terá problemas depois de ser, na prática, impossível ir capturar o comandante, o senhor que está à frente do computador lá num certo país, quando dá uma ordem de um drone que está do outro lado do mundo e mata as pessoas de um país estrangeiro. Realmente é muito difícil buscar essa pessoa e levá-lo a tribunal, porque ele precisamente está a viver e está sob a jurisdição de um outro país. No que respeita à questão da defesa, também outra questão importante é a questão também do aproveitamento de certos esforços conjuntos e, portanto,
também da complementaridade e da utilização dos meios militares para outras áreas, embora não confundindo a defesa militar com a segurança interna ou com a proteção civil, mas, aliás, a nossa Constituição refere, aliás, especificamente, até a proteção, a colaboração das forças militares na proteção civil, mas penso que pode haver aqui um diálogo importante, porque o grande drama das Forças Armadas é que têm os equipamentos e têm os recursos humanos e depois, às vezes, não se sentem absolutamente úteis num contexto que é um contexto de escassez e, portanto, penso que é lógico que nós possamos fazer aqui, até certo ponto, sem diluir as funções de cada um, sem misturar a função militar com a função policial, a função de inteligência com a função de proteção civil, mas permitir aqui uma colaboração que possa ser útil e possa ser benéfica para todos. Até porque a opinião pública nunca compreenderá que haja recursos e haja meios que não tenham um interesse direto na vida cotidiana, embora se saiba, evidentemente, que a defesa está construída para cenários mais dramáticos e não propriamente para os cenários do cotidiano, sobretudo o cotidiano nacional. Em relação à política externa, segundo aspecto, não sou aqui um grande especialista, a professora Marca Ferro será mais do que eu, mas penso que aqui tem-se feito um caminho importante do ponto de vista de tornar a nossa política externa, através, sobretudo, da diplomacia, uma política mais estratégica, mais acutilante, elevar o padrão, não ser apenas uma diplomacia das festas e dos jantares e dos whiskies e dos croquetes, mas perceber que essa diplomacia pode ser posta ao serviço do Estado e que o Estado também tem interesses económicos. O Estado não tem apenas interesses culturais e nós temos, com certeza, de difundir a língua portuguesa ou de dizermos que somos o país da Europa com as fronteiras mais estáveis, fomos o primeiro país a tornar-se um país unitário e territorialmente estável e que temos valores muito importantes para expandir e para afirmar. Com certeza que temos. Tudo isso é muito importante e a diplomacia tem esse papel. Mas também temos empresas, também temos setores económicos para desenvolver e também temos interesses geoestratégicos. Não somos, digamos, um país menor num certo contexto. Aliás, nós temos uma grande vantagem, desde logo, geoestratégica, porque nós somos os poucos países que estão no centro do mundo. Nós estamos entre todos os continentes. Entre a Europa e a América, entre a Europa e a África. A nossa localização geoestratégica, desse ponto de vista, penso que é muito importante, além das nossas relações históricas conhecidas com os 4 cantos do mundo. Portanto, desse ponto de vista, julgo que tem havido algumas reformas importantes para melhor qualificar os nossos diplomatas e para tornar a gestão e a política diplomática mais ágil do ponto de vista dos nossos interesses. Tanto que assim é que o engenheiro António Guterres foi eleito secretário-geral das Nações Unidas, coisa que seria inimaginável desde sempre e já agora até há uns meses atrás, quando se dizia que tinha que ser uma pessoa de leste, ainda por cima uma senhora. Não há nada contra as senhoras, mas sabia-se que estava dado por adquirido que ele estava derrotado. Mas não foi, ganhou. E eu acho que isso é um grande orgulho para Portugal, para o mundo que vai beneficiar, mas sobretudo é uma grande vitória pessoal do engenheiro António Guterres. Terceiro aspecto. No que respeita à segurança interna, também que é uma área que se pede aqui uma opinião específica. Aqui a questão que se tem colocado, ligada à intensificação da criminalidade violenta, intensificação em qualidade e em quantidade, isso hoje parece-me evidente, até porque no caso da Europa temos o contexto específico da liberdade de circulação do espaço Schengen e da ausência de fronteiras. Têm sido feitas algumas poucas reformas, mas algumas reformas, apesar de tudo. Penso que tem havido uma maior compreensão no que respeita à colaboração entre as forças policiais. Penso que isso é um dado adquirido. Penso que isso é importante. Aliás, em grande medida, isso começou com o próprio Euro 2004, com a UCAT, que acabou por ser um pronúncio de uma maior colaboração entre diferentes forças e serviços de segurança. Penso que isso é necessário. Também é necessário uma maior colaboração entre as forças policiais e os serviços de informações. Hoje, os serviços de informações já não têm aquela carga pejorativa que tinham há uns anos atrás. E eu ainda me lembro, e não foi assim há muitos anos, quando era deputado, ouvir da parte de alguns deputados a pergunta sobre se poderia haver serviços de informações num Estado de Direito Democrático. Portanto, e isto era uma dúvida que se colocava em 2010. Nós estamos só em 2016, só passaram 6 anos. E há 6 anos atrás havia deputados que tinham dúvidas sobre se poderia haver serviços de informações num Estado de Direito Democrático.
Hoje acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso. Evidentemente, dentro do cumprimento dos princípios estabelecidos na Constituição. Aliás, a Constituição, e especificamente, até os refere, embora não de uma forma substancial e até desejável. Portanto, a ideia da maior colaboração até entre serviços de informações e as próprias polícias. Porque hoje em dia, no policiamento, há vários modelos de policiamento. Como sabem, nós temos experimentado vários, isto não tem corrido lá muito bem, temos que reconhecer. O policiamento comunitário, não sei se foi uma grande coisa. O policiamento de proximidade, também não sei se tem corrido assim muito bem. Mas talvez tentar novos modelos, e eu acho que as informações podiam perfeitamente ajudar num policiamento que fosse também, em que pudesse haver a colaboração dos serviços de informações na identificação de certas tendências, de percursos, de zonas de maior instabilidade e em que haja, evidentemente, uma maior probabilidade de irrupção da segurança coletiva, que é o que todos nós desejamos. Claro que no caso dos serviços de informações sabem que há uma questão que se tem vindo a repetir, a questão de saber se não deviam ter mais poderes no que respeita à interseção de comunicações. É uma questão que, a meu ver, depende da revisão constitucional. E vou já terminar, precisamente porque, neste aspecto, eu estou em discordância com o Sr. Presidente da República. Lá estive com ele, não na Universidade Católica, mas agora no Porto, há 2 semanas. Ele fez, aliás, ele é excelente, como sabem, fez uma excelente intervenção na abertura de um congresso sobre os 40 anos da Constituição Portuguesa. Tenho participado de vários. Aliás, agora o primeiro congresso de comemoração dos 40 anos da Constituição Portuguesa foi feito pela minha faculdade, Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, fica já aqui a referência publicitária. Mas ele há 2 semanas fez uma intervenção até bastante interessante, contando episódios da sua vida de deputado constituinte, com 26 anos. E ele dizia que tinha percebido com a vida que as reformas se iam fazendo, apesar de a Constituição ficar intocada e intangível. Eu não sei se isso é bem assim, com o devido respeito por opinião contrária e, sobretudo, pela opinião de Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Porque há assuntos que têm de passar pela Constituição. E nestas áreas, esses assuntos têm de passar pela revisão da Constituição. Claro que nos assuntos da Constituição Económica, admito que não passem, porque a Constituição Económica, se é que ela existe, já agora, se é que não é uma peça de museu que está ainda num texto que se considera vigente, na parte da Constituição Económica, muita coisa tem sido feita pela legislação ordinária e pelo poder administrativo, a questão das privatizações, em relação à qual há uma lei-quadro, e a própria dinâmica da economia vai muito para além, a realidade vai muito para além daquilo que está numa Constituição, que foi sempre, a parte segunda da Constituição, foi sempre a parte mais controversa, mais criticada da própria Constituição. Mas, no que respeita às outras partes, que são as partes que têm sido, na verdade, efetivas, normativas, como nós costumamos dizer, e não semânticas nem nominais, aí, de facto, pode haver questões que devam ser revistas e devam ser colocadas em cima da mesa. E também acho estranho que os partidos políticos não tenham percebido que nós estamos, neste momento, na Assembleia da República, com poderes de revisão constitucional. Porque, desde 11 de abril deste ano, terminou um período de 5 anos, que é um período de defeso, que a Constituição estabelece para que se possa de novo voltar a rever a Constituição depois de aprovada a última revisão ordinária. Claro que perguntarão, mas a última revisão ordinária não foi em 2004? Porque a 2005 até foi extraordinária, aliás, só para alterar o artigo para permitir o referendo aos tratados europeus, que depois, quando chegou o momento de o fazer, os políticos não quiseram fazer. Pois, mas é que esse artigo interpreta-se não só de uma decisão positiva de fazer a revisão, mas também tem que se interpretar de uma decisão negativa de não fazer a revisão. Neste caso, até não foi uma decisão expressa de não fazer. Aliás, eu fiz parte da comissão eventual que estava a discutir, mas abruptamente o processo ficou interrompido no artigo 33, ou 32, porque houve uma dissolução do Parlamento, como sabem, em abril de 2011. Ora, a meu ver, estes 5 anos contam-se ou da aprovação efetiva ou da não aprovação, seja porque o Parlamento recusa, pode recusar, seja porque o processo se interrompeu, porque um dos efeitos do ato de dissolução é, digamos, a extinção de todos os processos legislativos em curso. E, portanto, isso como aconteceu em abril de 2011, já estamos em 2016, não em abril, mas já em outubro, está aberto, digamos, o tempo da revisão constitucional. Mas até à data, nenhum partido político falou disso e, muito menos, nenhum partido político apresentou um projeto de revisão constitucional que fosse. Agora eu pergunto, não há coisas a alterar na Constituição sobre esta matéria? Claro que há. Isso não é o facto de a revisão constitucional pressupor maioria de 2/3 dos deputados enviados de funções
não é também um desafio aos próprios partidos políticos? Ou eles terão medo de não chegar a um acordo? Ou os partidos políticos, no atual quadro partidário, que é realmente mais poliédrico e policromático, será que agora é que têm uma maior dificuldade de chegar uma vez a algum acordo a bem do país e a bem daquilo que nós pretendemos, que é reforçar as medidas para a reforma do Estado? Penso que aqui é uma grande responsabilidade que cabe aos políticos e aos partidos políticos representados no Parlamento, mas nós aqui estamos, não lhes dando descanso e, sobretudo, nunca fazendo calar a nossa voz e dizendo aquilo que nós pensamos sobre estes assuntos. É isso que eu tento fazer, tenho procurado fazer e dou os parabéns aos sindicatos porque é isso também que estão a fazer neste momento. Muito obrigado pela vossa atenção.